Fala galera, beleza? Tô um pouco sumido aí do canal, certo? A gente passou um tempo sem fazer vídeos, mas eu vou voltar com os vídeos, vou terminar a série que eu tava fazendo. Mas hoje a gente vai falar sobre arquitetura, beleza? É... Só um minuto, deixa eu organizar aqui, beleza? Então, recentemente a equipe do Flutter ela lançou uma sugestão de arquitetura e dominou de App Arc, né? Nessa sugestão, eles adotaram o MVVM, né? É, vamos dizer, organização de pastas, entre aspas. Então, teve muito debate, tanto na comunidade brasileira quanto na comunidade mundial de Flutter, né? Então, eles lançaram dois novos conceitos, né? Dois novos patterns, que é o Command e o Result. Então, eles usam o MVVM com Command e Result. Além de eles utilizar o SSOT, ou seja, eles é Single Source of Truth, né? Única fonte de verdade, que é o repository. Então, o repository nessa arquitetura é a única fonte de verdade, né? Então, ele basicamente faz tudo, né? Até tem reatividade em alguns casos no repository e beleza. Mas a ideia desses vídeos que eu vou fazer não é para falar sobre arquitetura, né? Se vocês quiserem ver sobre arquitetura, é só olhar lá no canal da Flutterando, vou deixar o link embaixo, que o Jacob fez a semana do Flutter. Então vocês podem olhar lá e tirar suas dúvidas. A ideia desse vídeo é assim, né? Eles lançaram essa arquitetura deles, então o que é que está acontecendo? A maioria da galera está tentando migrar os seus aplicativos, né, para essa nova arquitetura, já que está o hype do momento. Então a ideia desses dois vídeos ou três que eu vou fazer é mostrando como eu faria uma migração de arquitetura convencional, que no caso eu vou adotar o CleanArch com block, para essa arquitetura nova recomendada pelo Flutter, que é o AppArch, que eles usam Change Notify, certo? Com Command e Result, como eu falei. Então, obviamente eu vou falar algumas coisas no vídeo, mas não vou me aprofundar. Caso vocês queiram se aprofundar sobre a arquitetura, recomendo assistir a semana da arquitetura que foi lançada recentemente no canal da Flutterando pelo Jacob, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer um aplicativo do zero. O aplicativo do zero não, só a parte de autenticação, que é uma das features mais usadas, né? Porque eu acho que o pai só consome uma API. Então eu vou fazer uma feature de autenticação. Nessa feature eu vou fazer do zero a parte do CleanArch, que eu quero mostrar também como fazer uma autenticação com CleanArch e Block, né? Usando Result. Então, na comunidade a gente já usava o padrão Result, num package chamado Result Dart, que até está recomendado aqui na parte da documentação oficial do Flutter. O Result Dart ele está como package recomendado para tu usar o Result, né? O pattern de Result. Então, ele está recomendado aqui na documentação oficial, certo? E outro package que eu quero apresentar para vocês, que o Jacob também já fez vídeo lá no Flutterando, que é o Lucid Validator, para a gente trabalhar com validação de campos de formulário e etc. Né? Porque os dois casam muito bem e eu vou mostrar um novo jeito de programar Flutter, né? Basicamente, que não é um jeito convencional, é um jeito mais funcional, mas é isso mesmo, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer nessa estrutura básica, CleanArch normal, onde eu vou ter as três camadas comuns que eu apresentei, Domain e UI. Domain é a data, desculpa, UI já é na arquitetura nova. E depois eu vou pegar o mesmo projeto e migrar para a estrutura nova. Então vou remover o block, vou botar só Change Notify, vou adicionar o Command, vou criar os view mode, etc. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Como eu falei, eu vou fazer do zero, certo? Então vai ser um projeto que eu vou fazer do zero. Então aqui eu tenho um projeto novo do zero e eu vou fazer uma autenticação de como eu faria isso da maneira convencional com o CleanArch, beleza? Que é o que eu faço, né? Agora que eu estou movendo as coisas para o AppArch. Então eu vou remover todos os comentários, certo? Padrão. Aqui eu vou criar uma parte chamada App. Eu vou programar, mas é porque eu já faço isso normalmente. Eu programo e eu fico falando os passo a passo, porque isso eu treino o meu ensino, mas isso já é normal. Aqui eu fico parecendo doido programando e falando ao mesmo tempo. Beleza? E aqui eu vou criar uma parte chamada Features, que vai ser minhas features, certo?
o que é que eu faço normalmente? Eu crio aqui um arquivo chamado AppWidget, né? Onde vai ser o meu arquivo padrão. Essa parte aqui desse class homepage aqui eu tiro, né? Não preciso disso. Por enquanto aqui eu posso botar só um placeholder, beleza? Placeholder. E eu troco isso aqui para o AppWidget. Calma. AppWidget. Removo isso aqui. Colo lá naquele arquivo. Importo o material. E aqui eu importo o carinha. Beleza? Estrutura básica. Eu vou apagar esse arquivo de teste. Para quem testa o usuário, né? A gente já sabe disso. Brincadeira. Beleza? E aqui eu tenho uma extensão que me facilita muito quando eu estou trabalhando com CleanArch, porque basicamente meus aplicativos é CleanArch. Eu faço todos os aplicativos com CleanArch Block, que é, não sei se é Block, acho que seria esse aqui. Ele gera, esse aqui mesmo. Ele gera uma estrutura de CleanArch já com os arquivos Block criados. Então isso é muito bom, né? Tem esse, tem um Scaffold. Esse aqui, ó, Flutter Feature Scaffold. Ele é muito bom. Na realidade é esse aqui, ó, que cria, né? Desculpa. Na realidade é esse aqui que cria a estrutura usando o Block. É o Flutter CleanArch Feature Scaffold, né? Então se vocês não tem, instala aí, que ele é muito bom, que ele já cria essa estrutura todinha pra mim, ó, das pastas, então eu não preciso criar na mão. Então aqui na Features, é só precisa ter uma parte chamada Features, para ele entender que tem que criar aqui dentro. Então aqui na parte de Features, eu vou botar com o botão direito, e aqui lá embaixo tem assim, ó, Block, aí tem New Feature, né? Não é o block normal, porque tem outro block. É Block New Feature, né? Certo? Então vocês vão e clicam nesse Block New Feature, ele vai pedir para você colocar o nome, então eu vou colocar de Alpha, que é a minha feature de autenticação. Deixa eu só ver se tá gravando. Né? Tá gravando, acho que vocês conseguem ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Mas fica muito ruim pra mim, porque a minha tela é ultra wide, mas eu deixei 1920 por 1080 pra visualizar melhor. Beleza? Então vamos lá. Então já criou a estrutura de data, domain e a presentation para mim. A data source, model, repositories, os easy cases, certo? As entidades, etc. Aí tem uma parte block. Ele está dando erro porque eu não tenho os packages instalados, é isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá no public-spec-yaml. Na realidade não precisa, posso vir aqui direto no terminal aqui, ó. Debug console. Eu divido o meu em dois. Deixa eu só diminuir um pouquinho, beleza? Aqui. E aqui eu vou adicionar Flutter pub add. Então eu vou adicionar o Lucid Validator, do jeito que está aqui, que é o package que a gente vai usar, que também é da comunidade Flutterana. O Result Dart, que também é da comunidade Flutterana. Beleza? Eu vou adicionar o Flutter Block, que a gente vai começar usando o bloco para gerência de estado. Vou adicionar o Gerrit para injeção de dependência. Vou adicionar o GoRouter. Então vai ser eu sei que está tendo bastante dependência, mas é um projeto que é como se eu fosse fazer um projeto realmente escalado no zero, né? Que eu fosse fazer um projeto do zero. E eu vou colocar o Ecotable aqui. Basicamente é isso no começo, eu acho. Se precisar de mais alguma coisa. E claro, a gente precisa do DIL, né? Para fazer a chamada API. Enquanto a gente vai precisar só disso, deixa ele instalar aí. Já instalou aqui, já fez o PubGet. E é isso, beleza? E aqui parou de dar erro por conta que agora eu tenho os packages instalados no meu arquivo, nos meus arquivos. Então vamos lá, começar do começo. Como é que funciona o CleanArch? Né? Como eu disse, eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou explicar por cima. Né? Esse vídeo é dedicado para a galera do PHP que quer entrar no Flutter, né? Porque eu vou ensinar uma galera a mexer no Flutter. Então vamos dizer que o CleanArch é como se fosse o DDD do Laravel. Então, basicamente, a gente tem que proteger a nossa camada de domínio. Ela é a camada principal, né? Então, a camada de domínio tem que estar blindada das outras camadas.
né? As outras camadas não podem ter inferência em cima da camada de domínio. Basicamente é isso, né? Camada de dados, onde eu vou trabalhar, onde vai ter todas as minhas implementações e onde eu vou trabalhar com os dados, a manipulação dos dados. A camada de domínio, basicamente, vai estar as minhas interfaces, né? Minhas entidades que eu vou representar no meu objeto real. Nesse caso vai ter os use cases, que é os casos de uso, as ações, né, que aquele minha feature vai ter. Nesse caso vai ser login, registro, logout, etc. E a presentation é a parte de apresentação, tudo aquilo que está visível para o usuário, né? Então é onde eu vou ter minha tela, onde eu vou ter meus widgets, onde o usuário onde vai ter minha gerência de estado, né? Meus controles de tela. É onde o usuário pode manipular a tela, né? Como o próprio diz aqui, ó. Onde vou ter minha lógica de tela. Nesse caso a gente vai usar block, mas pode ser Chang Notify, que nos próximos vídeos a gente vai usar Chang Notify. Então o usuário vai dar eventos e a gente vai consumir esses eventos nas outras camadas, beleza? Então depois eu faço um vídeo explicando mais a fundo, mas esse vídeo é mais eu fazendo, rodando mesmo aqui pra vocês. Então beleza, por onde eu começo, Rodrigo? Normalmente eu crio a entidade, né? Não tem muito segredo. Nesse caso aqui, eu vou criar uma entidade de usuário. Então, vou chamar de user. Muita gente não gosta do sufixo, né? Eu gosto porque eu uso muito o Ctrl P. Então, eu gosto de usar o sufixo porque eu faço aqui, ó, user entidade. Então, eu uso muito o Ctrl P para me localizar no código, né? Para mim não ficar mexendo, porque normalmente o programa é assim, ó, fechado. Né? Então, eu só uso, por exemplo, use entity, né? Eu escrevo por extenso, que é para me localizar no código, né? Mas a galera às vezes não gosta de sufixo, né? De ter o nome da pasta no final do arquivo, eu gosto. Beleza? Que é para me localizar mais rápido. Então aqui eu vou criar uma classe, que aí vai representar o meu objeto, vou chamar de user. Né? Agora aqui o nome da classe, realmente eu deixo sem o sufixo, certo? Só o nome da classe. Nas entidades, no caso. E aqui pode ser isso aqui, ó. Só vou tirar esse foto URL. A gente não vai ter. Né? Eu nem fiz ainda o login, mas eu tenho vários logins de exemplo aqui, vai dar certo. Beleza? Tranquilo, né? Então o meu usuário é esse aqui. Ele vai ter um ID, um e-mail e uma senha. Ou o ID, o e-mail e o name. Basicamente é isso o meu usuário. Certo? O que é que acontece agora? Eu vou fazer uma camada de core aqui. Então, vou ter app. Na verdade, eu errei aqui. Normalmente eu faço source. Aí eu jogo o app para dentro de source. E dentro de source eu crio uma camada chamada core. É basicamente isso que eu faço. Então eu divido dentro de source core e app. Core é tudo que vai ser shared no meu projeto, né? Que vai ser compartilhado. E eu coloco aqui dentro. Eu vou subir algumas coisas aqui, mas eu vou deixar o repositório depois, vocês conseguem fuçar aí. Né? Basicamente eu vou puxar aqui para dentro o meu client HTTP, que é uma abstração muito grande. Né? Vocês podem ver que está todo abstraído. Então não importa o package que eu usar para consumir a API, pode ser HTTP, DIL, pode ser qualquer package, ele vai funcionar. Né? Eu só está dando uns erros aqui de import, né? Deixa eu ajeitar esses erros aqui de import. Nesse caso aqui eu vou subir as minhas exceptions também. Então aqui, ó, eu estou com outro projeto aberto aqui. Eu vou só subir aqui, ó, minhas exceptions também pro core. Certo? Então, deixa eu ajustar aqui. Depois vocês podem ver. A parte dos exceptions é bem simples. Eu tô só estendendo exception. E é isso. Eu só tô estendendo exception. Beleza? Aqui, vamos lá. Vamos corrigir esses imports aqui agora. Então vocês podem fuçar depois nesse client HTTP, né? Eu comentei com o Jacob disse que ainda é muito complexo para a galera, porque está muito abstraído, então a gente poderia simplificar isso, mas eu gosto, eu já estou acostumado com esse client HTTP que a gente fez, certo? E eu gosto dele. Ele está bem abstraído, então se eu quiser... Assim, a galera fala de abstração, né? Mas é muito difícil tu trocar, por exemplo, tu fez teu projeto todo em DIL
e do nada tu querer trocar ele pra HTTP, né? Eu acho meio que não faz sentido, né? Eu tô falando de packages, né? Só realmente se o HTTP morrer assim, legal, né? Então, se ele morrer legal, aí sim, faz sentido, né? Ou o Dio morrer assim, tipo, não vai ter. Eu vou fechar o package. Aí sim, faz sentido eu estar assim, porque senão vai ser uma loucura. Né? Então, vamos lá. Dio adapter. Vamos importar tudo aqui. Vou importar esse carinha aqui também. REST Client Dio. Então, ele precisa do REST Client. Agora eu vou precisar subir a parte de logger também. Então eu não instalei, então eu vou instalar aqui. Eu vou subir só para vocês verem a chamada API acontecendo, certo? Que é um loggerzinho que a gente usa bastante nos projetos da comunidade. Então, a gente vai usar um package chamado logger e a gente fez uma implementação dele. Eu vou subir aqui, como eu disse, eu não vou me ter nisso, né? Vocês, por gentileza, quando eu subir o código, vocês dão uma fuçada aí nesses arquivos que eu não estou mostrando. Né? Por exemplo, aqui vai ter o logger, vai ter a implementação dele, etc. Certo? Vocês dêem uma fuçada depois aí. E tem mais coisa aqui. Realmente é bastante grande essa implementação aqui de HTTP, esse client, que deixa todo abstraído, mas é muito bom, né? Por conta que você consegue não ficar dependendo de package, porque eu acho difícil a gente mudar um package assim, mas a não ser que seja o GetX, né? Que aí não tem como, né? Se você já criar um projeto GetX, você já começa o projeto acoplado a ele, né? Porque o bicho tem tudo. É o Flutter 2. Paz. Beleza? Basicamente é isso no começo. Então vamos lá. O que é que eu faço depois da entidade? Então, estávamos aqui na entidade e eu vou para a camada do repositório. Então aqui eu vou criar a interface. Normalmente a galera não gosta do fixo, mas eu coloco. Então eu boto para mim se encontrar repository, interface. Então para mim se localizar usando o Ctrl P, como eu disse normalmente, eu coloco o sufixo. Beleza? E aqui eu vou criar um abstract interface, então uma interface chamada, e agora sim aqui eu coloco o i de interface na frente para a gente identificar. Alf repository. Beleza. E aqui a gente vai começar a usar a questão do pattern resulting, né? Então, eu vou deixar aí na descrição um vídeo do Eugênio, que é um cara que manja muito de resulting, explicando como é que funciona o result, né? Mas basicamente o result é o seguinte, deixa eu olhar minha câmera. Na hora que eu for fazer uma chamada API ou qualquer outra coisa dentro do meu código, né, eu posso, usando o result, esperar dois resultados. Eu já posso esperar direto na minha chamada da função um resultado de sucesso. Nesse caso aqui vai vir um usuário e um token, ou uma failure, que é um erro. Então eu já trato isso aqui direto na minha chamada, em vez de ficar fazendo outras validações. Então ele vai vir duas caixinhas. Ele vai vir uma caixinha de sucesso na minha chamada e uma caixinha de failure, de erro. Então eu já consigo retornar qual das duas vai ser direto na minha chamada lá, certo? Então basicamente é isso. São duas caixinhas onde eu posso manipular tanto. Eu já posso dizer que o que eu quero esperar daquela caixinha. Então nesse caso vai ser um usuário e um token. E o erro, que aí pode ser vários tipos de erro. Vai ser não autenticado, erro de servidor e etc. Mas normalmente a gente usa um erro padrão e depois a gente vai tratar lá nas exceptions, né? Então basicamente é isso. Eu vou deixar o vídeo dele aí na descrição, depois vocês dão uma olhada. É um vídeo privado, tá no canal do Breno, mas eu vou deixar aí na descrição para vocês darem uma olhadinha. Beleza? Então, o result basicamente ele tem um carinha chamado, ele tem um alias, né, um type def chamado async result, né? Então esse async result, se eu passar o mouse em cima, peraí, deixa eu ver. O que é que eu quero? Eu quero um user. Por enquanto é um usuário, mas a gente vai modificar.
e vai ser o meu login. Olha que clean que fica, né? Então só preciso de um async result de user, por enquanto, certo? O que é que esse async result diz, Rodrigo? Basicamente o async result é um type def. O que seria um type def? Seria um alias, um apelido. Então é a mesma coisa que eu estava fazendo assim, ó, feature, esse async result, né? Vou colocar aqui. Esse async result é a mesma coisa que eu tinha fazendo no cara chamado assim, ó, feature de result dart, que é o tipo do. Aí aqui eu coloco o carinha que eu quero, no caso é um user, e a exception. Basicamente é isso aqui, ó. O async result é um alias para isso. Para mim não precisar escrever isso, né? Obviamente aqui vai ser um dynamic, um generics, né? Então lá dentro é um generics, ele. Mas se eu entrar aqui dentro do async result, ele vai ser um generics, certo? Então ele vai receber isso como generic e vai passar o tipo dele. E por padrão ele passa exception, mas a gente consegue tratar isso depois, certo? Mas basicamente é isso, é um type def, é um alias, um apelido para isso aqui. Em vez de eu digitar tudo isso, eu boto só async result e já resolve, beleza? Basicamente é isso, né? Então o que é que eu vou precisar? Para me logar eu preciso de e-mail e senha. Então o que é que eu faço normalmente? Eu crio um DTO, né, que pode ser chamado de params. Eu boto a pasta DTO para a galera entender o que é o ponto do DTO. Mas, por exemplo, o nome do arquivo eu boto login params, né? Login params. .dart. Né? Nesse login params eu vou criar uma classe chamada login params. Nessa classe eu vou ter uma string, um carinha chamado. Pode ser assim mesmo, não tem problema. Então eu vou ter um toJSON e eu vou ter os carinha que são os meus sets, né? Então eu vou ter aqui, dá uma olhada aqui. Então eu vou ter. Por que eu vou ter que ter esse set? Porque eu vou usar esse carinha lá no formulário, usando o onChanged, para ele preencher esse carinha e eu mandar para minha requisição, certo? Com lucid validator, etc. Então aqui eu vou ter o meu void set e-mail, né? Então aqui eu vou receber uma string e eu vou dizer que o e-mail recebe esse carinha. E aqui a mesma coisa eu vou ter com a senha, né? Eu vou receber uma string e vou setar a senha como essa string que vai vir. E aqui eu vou iniciar ele com um valor vazio, certo? Então vai ser login params empty. Basicamente é isso, só para iniciar ele vazio lá na minha tela, né? Então, para me poder logar, eu vou precisar desse login params. Então aqui, ó, eu só passo esse cara aqui. Login params. Beleza? Basicamente é isso aqui. Login params. É só isso, a minha interface. Beleza? Depois da interface, normalmente eu crio o use case, então eu vou criar um carinha chamado login use case .dart. Então aqui normalmente eu uso uma interface para isso, né? Na realidade eu vou subir aqui a interface para vocês. Então eu vou subir aqui uma parte chamada use case, onde vai ter uma interface use case. Nesse caso aqui eu estava usando um type def diferente de async result, mas é a mesma ideia aqui do output, né? Mas aqui nesse caso eu vou usar async result, né? Vai ser do tipo async result. E basicamente é uma interface de use case, que ele vai receber um tipo e os parâmetros, beleza? Para mim não precisar, se eu tivesse vários use cases, não precisar repetir isso, todos os use cases, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe chamada login use case e vou implementar use case, aquela classe que eu acabei de criar aqui, ó, né? Eu vou até deixar aqui do lado para você entender. O que é que eu preciso passar? Eu preciso passar o tipo que eu quero retornar, né? No caso eu vou retornar um user por enquanto, já a gente vai mudar isso, e os parâmetros que eu preciso para executar aquela ação. Nesse caso aqui eu vou passar um user, que é a minha entidade, e o login params, beleza? Só preciso disso. E aqui eu presto para criar. Ó, ele já preenche aqui para mim, beleza? Para mim
para mim poder realizar meu use case, eu preciso do meu repository. Então aqui eu vou instanciar o meu repository, não instanciar, eu vou receber o meu repository via construtor, né, para mim poder fazer a injeção de dependência. Então aqui eu vou receber via auth repository, auth repository, beleza? E aqui eu recebo ele, né, para mim na hora que eu for instanciar esse carinha, na verdade, na hora que eu vou injetar esse carinha, eu preciso passar um auth repository. Não, nunca vou instanciar ele, beleza? Mas aqui eu prefiro fazer assim ainda. Coloco o required, eu coloco desse jeito aqui que o Copilot me ajudou, né? Mão na roda do Copilot. Então, basicamente, eu preciso passar em auth repository na hora que eu for instanciar ou injetar esse carinha aqui na minha árvore, beleza? Obviamente, toda chamada é assíncrona, né? Então aqui eu preciso passar uma async. E aqui é bem simples, basicamente eu só vou retornar esse carinha aqui. No caso um await, né? E eu só vou retornar esse carinha. Isso aqui é meu use case. Show de bola. Lindeza, né? Deixa eu ver se tá gravando. Lindeza. Eu espero que a minha voz esteja boa, né? Que eu já tô falando há 26 minutos. Lindeza demais, não é isso? Isso? Lindeza demais. Então vamos lá. Continuando, só tava vendo se tava gravando aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá pro meu bloco agora, né? Então a gente... Acabei de terminar aqui parte da minha camada de domínio. Então primeiro, normalmente eu faço a camada de domínio, onde eu vou criar a minha entidade. Depois da entidade eu crio a minha interface de repository. Crio os meus params, né? O meu DTO que vai ser enviado. Aqui pode ter vários, então por exemplo, aqui é o meu DTO de login, mas pode ter meu DTO de registro, né? Beleza? Crio o meu use case, que ele implementa uma interface de use case. E depois eu vou lá para minha camada de presentation, especificamente para o meu bloco. Beleza? Então aqui no meu... Como é que funciona o bloco? De maneira bem simplória, o bloco é uma gerência de estado muito utilizado pelas empresas, certo? Como é que ele funciona? Por quê? Porque ele é muito fácil de implementar. Ele normalmente vem em 3 arquivos, quando a gente usa o Flutter Block. Né? O block puro ele não é assim. Né? Mas quando a gente usa o Flutter Block, que é um package que facilita a gente colocar o bloco no nosso projeto, ele vem esses 3 arquivos. Ele vem um arquivo de estado, um arquivo de evento e um arquivo de bloco. É subentendido, né? O estado é toda a representação do meu estado. Então, dentro do meu arquivo de estado, eu vou ter uma classe maior e aqui eu vou estender essa classe. Então, eu posso ter um estado de loading, um estado de sucesso e um estado de erro. E cada um desses estados pode ter suas próprias propriedades, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar login loading. Ele vai estender. Ele não tem nada, né? Só para me representar na tela que aquilo está carregando. Provavelmente o Copilot ele vai... Isso. Então eu vou ter um login success. Ou seja, se a minha requisição deu certo, ele vai emitir esse estado na tela para o usuário, para mim fazer alguma coisa na tela. E ele precisa, nesse estado, de um usuário, né? E eu passo aqui, ó. E eu vou ter o meu failure. Né? Nesse caso, normalmente a galera usa mensagem, mas eu gosto de usar uma base exception. Né? Essa base exception está nos meus arquivos de erro aqui, ó. Vocês podem olhar depois. Basicamente, é uma classe abstrata que implementa exception. E as outras classes aqui estende de base exception, beleza? E aqui eu chamo de exception. Basicamente é isso aqui. Então, o arquivo de estado representa os estados da minha tela. Então eu vou ter um estado inicial, que é assim que abre a tela. Vou ter, nesse caso, um estado de load, um estado de sucesso, de login success, quando o login for sucesso, e um estado caso o login seja erro. Basicamente é isso. Seja tem um erro, ele vai botar o login failure e vai receber um base exception. Eu vou ter o meu evento. Aí o evento é o que o usuário vai mandar para mim. Então nesse caso eu vou ter um evento de login. E para mim ter um evento de login, o usuário precisa me mandar 2 coisas. Precisa mandar um e-mail e uma senha para ele logar, né? Então é o evento que o usuário vai imputar diretamente. Então aqui eu vou chamar ele de login. Login event. Beleza? Normalmente a gente faria assim. Mas a gente não precisa disso, porque a gente tem um DTO. Então aqui eu preciso só passar
login params. Então não preciso de nada disso aqui, só preciso do params. E aqui no Equatable também, só preciso do params, beleza? Então para o usuário realizar login, ele só precisa me passar um login params, que lá dentro eu tenho um e-mail e a senha, beleza? E eu tenho o meu arquivo de bloco, né? O meu arquivo de bloco basicamente é o meu controller, onde eu vou controlar os estados da minha tela e os eventos, beleza? Então, para me realizar o login, né, usando o CleanArch, nesse caso aqui eu vou esperar o meu use case, certo? Final, login use case, login use case, beleza? Nesse caso aqui vai ser privado, porque eu vou receber ele aqui dentro. Então, para mim instanciar o bloco, eu preciso passar obrigatoriamente um login use case. Login use case. E aqui eu digo que o meu privado vai receber o que vai vir da minha injeção de dependência. Login use case. Beleza? Basicamente é isso aqui. Aí o que é que acontece no bloco? Aqui é o construtor, né? Ele já inicia o bloco com o estado inicial, certo? Ele já inicia o bloco com o estado inicial. E aqui eu posso tratar os meus eventos, né? Então nesse caso eu vou tratar o login event, que foi o nome do evento que eu coloquei, login event, beleza? Quando eu coloco o login event aqui, ele já entende que esse evento é o evento de login, né? E dentro dessa variável evento vai estar aqueles carinha que eu quero, nesse caso é o login params, né? Para você entender, eu posso só colocar aqui, por exemplo, event.params, que eu vou ter acesso àqueles parâmetros lá, porque foi enviado no evento. Só que normalmente a gente fala o quê? Primeiro a gente emite um estado de loading assim que ele entra nesse evento. Então eu vou emitir o estado de loading aqui, certo? Beleza? E aqui eu faço o resto dos dados. Mas se a gente fazer o resto dos dados, eu vou ter que fazer minhas validações de campo, né? Que a gente usa o Lucid Validator. Só que já deu meia hora aqui, eu vou dar uma pausa e vou continuar em outro vídeo. Mas eu vou dar a sequência só para cortar os vídeos, beleza? E a gente volta com o Lucid Validator.